Gostaria que você acompanhasse a leitura comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18. O tema da mensagem nessa noite é 3 aspectos do Evangelho para que possamos viver as boas notícias no mundo de más notícias. Amém? Todos os dias nós ouvimos histórias, narrativas de acontecimentos que geram tristeza, geram medo, geram opressão. As más notícias vendem muito mais que as boas notícias, não é verdade? A má notícia, ela se espalha numa proporcionalidade muito maior do que a boa notícia. A boa notícia, ela demora mais tempo para chegar, mas ela chega. Jesus Cristo, aqui, está fazendo uma citação do rolo da lei, do livro, aonde Isaías, aproximadamente 600 anos antes, havia predito e profetizado a respeito dele mesmo. Então ele diz assim, em alusão ao texto de Isaías 61:10, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ou o ano aceitável do Senhor. Amém? Senhor, fala comigo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, que o seu nome venha a ser glorificado pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo, após um período intertestamentário, onde durou aproximadamente 400 anos, quando você pega a sua Bíblia e você vê uma página em branco entre o livro de Malaquias e o início do Evangelho de São Mateus, esse período bíblico é conhecido como período intertestamentário. Foi o período onde durante 400 anos houve um silêncio da parte de Deus para com a humanidade. Deus não falou através de nenhum homem. Deus não falou de nenhuma forma com a humanidade neste período. E este período era um período negro, era um período onde a corrupção ela estava muito grande, moral, até dentro daqueles líderes que deveriam ser os exemplos e os zelosos das coisas do Senhor. E Jesus, então, ele começa o seu ministério anunciando que o evangelho era um evangelho de boas novas, de boas notícias. Ele estava ali para implantar o seu reino, exercendo e cumprindo o propósito e a vontade do Pai. Jesus estava numa missão, imbuído de implantar um novo reino na terra. O reino celestial, o reino da boa, perfeita e agradável vontade, o reino do seu Pai. E num local, e num lugar, e num momento da história, aonde não havia mais esperança, aonde o povo havia se esquecido, porque quando Deus fala conosco incessantemente, constantemente, quando Ele nos exorta, quando Ele nos estimula, quando Ele nos admoesta, quando Ele nos ensina, quando Deus está falando conosco, a nossa memória, a nossa cuca fica mais fresca em relação às coisas que Deus está falando. Mas aqui já havia um período de 400 anos que Deus não falava. E era natural e é natural que aquilo que não nos é falado, aquilo que não nos é dito, aquilo que nós não relemos, aquilo que nós não damos importância, aquilo que nós não recapitulamos, a tendência é que com o tempo nós vamos dando menos importância ou vamos nos esquecendo. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, Ele vem para implantar o seu governo.
E eu queria falar nessa noite sobre 3 aspectos do Evangelho. E eu queria que você repetisse comigo. Diga governo, diga favor e diga boa notícia. Eu quero nessa noite pregar uma palavra muito simples e rápida para você a respeito dos 3 aspectos do Evangelho. Deus, ele tem todo o governo no céu e na terra. E todo o governo dele no céu e na terra foi outorgado e foi delegado pela sua autoridade através do nome do seu Filho, a mim, a você, a nós, a igreja, a noiva do Senhor Jesus. O segundo aspecto é o favor dele, que é a manifestação da sua graça e misericórdia. O favor de Deus faz com que nós não tenhamos uma vida de exigência a respeito daquilo que queremos, mas que nós vivamos uma vida de apropriação daquilo que já nos é direito por herança, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. E por fim, e não mais importante, não menos importante, o Evangelho da boa notícia. Deus nessa noite estabelecerá um novo tempo de governo e de autoridade na sua vida. Ele manifestará um novo tempo de favor pela sua graça e misericórdia na sua vida. E será um tempo a partir de hoje, aonde as boas notícias começarão a chegar aos seus ouvidos e te dará muita alegria, porque boa notícia é esperança. A Bíblia diz que a boa notícia que se adia entristece e dói até nos ossos, diz a Bíblia em Provérbios. O mundo estava sob o domínio e o governo de Satanás. Havia um escrito de dívida que pesava sobre mim e sobre você. A Bíblia fala a respeito disso em Colossenses 2,15. Quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, diz está consumado, ele está envergonhando todo o principado, toda a potestade, toda a força e todo dominador. De uma forma muito simples, naquele momento, aonde Jesus está crucificado na cruz do Calvário, e quando ele expira e ele morre após suspirar, naquele momento, os demônios são convocados para festejar no inferno. Foi o único dia na história dos 3 céus aonde se presenciou o testemunho aonde a terra ficou livre dos demônios. Satanás reúne a sua comitiva, os seus maiorais, os seus maiores príncipes, ele chama os governos de todos os continentes, os principados, então ele dá uma festa no inferno. E Davi, no Salmos capítulo 24, versículo 8, inspirado pelo Espírito de Deus, dá um relato muito conciso e objetivo daquilo que eu estou narrando para você nesse momento. A Bíblia diz no livro de Efésios que Jesus, quando subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A Bíblia diz que aquele que subiu também foi aquele que desceu até as profundezas do inferno, da profundeza dos mortos. Queridos, Satanás está discursando. Ele está declarando para toda a sua escória, os seus seguidores, que o plano divino de Deus havia sido interrompido. Ele está dizendo aos seus demônios que assim como ele havia atrapalhado, cerceado, interrompido, vilipendiado a obra de Deus na vida de Adão, na vida de Eva, Adão e Eva, então ele começa a fazer uma narrativa do seu sucesso. Mas de repente, uma luz começa a invadir o inferno. Essa luz era o próprio Senhor Jesus Cristo. O que você acha que Jesus estava fazendo nos 3 dias que ele morreu na sexta, sábado e ressuscitou no domingo? Jesus desce ao inferno, envergonha Satanás na frente dos seus anjos,
o expõe publicamente, tira da sua mão a chave da morte e do inferno. Deixa ele sem casa e com juízo já determinado para que ele vá juntamente com seus anjos para o lago de enxofre, que não foi criado para que eu e você sejamos destinados a esse local. Há uma mudança de governo, há uma mudança de autoridade. Não havia perspectiva, não havia esperança, não havia condição humana alguma do homem ser salvo pelas suas próprias obras, se reconciliar ou se resgatar com Deus, se reconectar com Deus. Isto ocorre através da vida de Jesus. E Jesus então implanta o seu reino e o seu governo na terra. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 4, a respeito da maior luta, da maior guerra que foi travada, maior que qualquer guerra nuclear. Satanás tenta Jesus por 3 vezes. E por 3 vezes, Jesus devolve a Satanás uma palavra que é poder de Deus. Quando você tem a percepção do governo e da autoridade que há na sua vida, você combate os seus inimigos, sejam eles espirituais ou não, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior poder, é o maior governo, é o maior domínio, é a maior fonte inesgotável de riqueza que faz com que o sobrenatural de Deus possa ser vivificado e visto diante dos nossos olhos. Quando você foi salvo, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz que o povo que habitava e jazia na região das trevas, resplandeceu-lhes a maravilhosa luz. Você não anda em trevas, você não está em trevas, você pertence ao reino da luz, você tem o brilho do Espírito Santo e a palavra de Deus mora dentro do seu coração. Mas é necessário verbalizarmos esta palavra. É necessário nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação. É necessário termos o exemplo de Jesus na nossa vida e citarmos, falarmos, resistir ao diabo pela palavra. Há momentos que nós oramos em pensamento, há momentos que nós clamamos, mas há momentos que nós temos que dizer, na autoridade do nome de Jesus chega, na autoridade do nome de Jesus acaba, na autoridade do nome de Jesus sai. Eu não aceito, eu não tenho esse governo, eu não tenho esse domínio, eu tenho a autoridade que foi outorgada a mim no nome de Jesus Cristo. E se essa autoridade está sobre a minha vida, todo aquilo que é inerente, que converge nessa autoridade, a salvação, a prosperidade, a cura, a libertação, a exaltação, uma vida de longevidade, tudo aquilo que é direito meu, precisa ser transliterada do meu coração para a minha boca, ordenando aos demônios que se submetam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, governo. Você pode fazer melhor que isso. Diga, governo. Diga lá, governo é sinal de autoridade. E diga, sobre as minhas mãos. Diga, sobre as minhas mãos está a autoridade do Filho do Deus vivo. Você entende essa palavra nessa noite? Que não há limite, não há impossível, não há palavra derrota, não há frustração que não possa ser superada, não há amargura que não possa ser curada, não há nada que tenha sido perdido que não possa ser restituído. Há uma autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas nós precisamos usar essa autoridade. Nós precisamos reivindicar essa autoridade. Como é que eu reivindico? Como é que eu uso? Quando eu a cito, assim como Jesus o fez. Eu quero que você olhe para uma pessoa do seu lado e fale assim, você tem muito mais autoridade do que você pensa. Eu quero que você diga para ele, você tem muito mais autoridade do que você tem usado também. Amém?
Quando eu tenho convicção da autoridade, eu não fico perguntando para Deus se é vontade dele determinados aspectos, porque ele já disse que é a vontade dele determinadas coisas. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 1 a seguir: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vós o fim que vós desejais. 29:1 ou 29:11, Jeremias. Use, querido, da autoridade que há sobre o nome de Jesus nessa noite. Não seja um espectador, você não veio a um culto, você não veio a um cinema. Use da autoridade que o Senhor te deu. A Bíblia diz no livro de Provérbios que quando eu falo a palavra de Deus, são como flecha no coração dos inimigos do rei. Quando você usa dessa autoridade, porque é teu direito, Deus te outorgou, há uma simplicidade natural de Deus operar através da sua fé. Amém? O diabo foi envergonhado. De repente Jesus chega e ele tem que se calar. Ele toma do diabo a chave da sua mão. Salmos 24:8 diz assim: abram os portões eternos e entrará o Rei da Glória. Então os portões eternos celestiais se abrem. E alguém grita: quem está entrando? Quem está entrando é o Rei da Glória. Quem é este? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. E era muito comum povos que haviam sido conquistados, reis que implantavam o seu reino, quando eles tinham o ganho na batalha, eles desfilavam com os vencidos, eles colocavam o rei na frente, o rei ia acorrentado, e juntamente com ele vinham seus derrotados, os seus escravos. Então aquele general, aquele rei, aquele governante, aquele imperador, ele passava diante da cidade. Isto é muito comum nos livros épicos, nos filmes épicos. Você vê essa alusão do que eu estou te falando nessa noite. Então o rei entrava na cidade, sentado no seu cavalo, porque ele havia ganho a guerra. E juntamente com ele vinha o seu exército vitorioso, os despojos, aquilo que haviam sido tomado dos inimigos. E logo atrás vinha o rei derrotado, amarrado, de cabeça baixa. E ele era publicamente exposto para que todos pudessem ver a sua derrota. Quando Davi está falando no Salmos 24:8, ele está dizendo exatamente isso. Quando se abrem os portões do céu, entra o Jesus ressuscitado diante do Pai, com o diabo amarrado, envergonhado atrás dele. E Jesus então diz para o Pai: está aqui, Pai, a chave. A chave que um dia ele tomou, através do engano de Adão e Eva, está aqui, é tua. Jesus tem um nome sobre todo nome por causa disso. Então agora, o reino do diabo está decretado o seu fim. Jesus volta para a terra, ressuscita no domingo. Pastor, isso que você está falando é heresia. É heresia porque você não lê Bíblia? É heresia porque você se converteu só na tua cabeça? É heresia. Sabe por quê? Porque você quer um texto fora de contexto para ser um pretexto de heresia. É heresia porque você não lê Bíblia, porque você não tem vida de intimidade com Deus, porque você não é um convertido, porque você é um convencido. Por isso que é heresia. Não dê nessa noite oportunidade do diabo, através da sua murmuração aí, enquanto eu estou pregando a palavra, dele roubar o que Deus tem para você nessa noite. Amém, igreja? Segundo aspecto. A mudança do governo me dá uma autoridade, ok? Então eu tenho autoridade, eu sou um representante, eu sou um embaixador do reino de Deus aqui na terra. O segundo aspecto é que esse nome, que tem todo o poder no céu e na terra, faz com que eu tenha
o direito, por usar esta autoridade, de mover a mão de Deus sobre a minha vida e obter dela o favor e a graça de Deus naquilo que eu preciso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que os pensamentos dele a nosso respeito são de paz e não de mal. Jeremias 29. Que ele deseja que todos sejam salvos. Que ele tem um compromisso de fidelidade com a sua palavra. Uma aliança que foi revelada em seu Filho, pela autoridade e poder que foram conferidas a Jesus. Essa autoridade e esse poder estão assegurados na palavra. Deus deseja cumprir ardentemente cada promessa dele na nossa vida. Deus deseja, querido, nessa noite, abençoar-nos de tal forma que nós possamos experimentar cada promessa dele na nossa vida. Mas é noite de nós usarmos a autoridade, é noite de nós pedirmos, é noite de nós buscarmos o seu favor, como nós buscamos muitas coisas que não convêm. É noite de nós buscarmos o favor de Deus, a motivação de Deus, como nós temos buscado coisas que não são tão importantes, ou menos importantes, que é a atenção e o favor de Deus. Quando você estava aqui adorando, quando você estava orando, mesmo em pensamento, sabe o que ocorre? A Bíblia diz que quando eu oro, quando eu adoro, Deus se inclina do trono, Ele se levanta do trono. O anjo chega, não, peraí, o meu servo Nilson está adorando, só um pouquinho, já converso com você. Ele se levanta do trono. Se você adora, ora e clama, você tem a atenção de Deus. Se você tem a atenção de Deus, você também tem juntamente com isso o favor de Deus. Quando você usa da autoridade que há no nome dEle, você está apto para receber o seu favor. E quando você usa da autoridade, Ele dispara, Ele ordena os anjos para pelejarem em teu favor e tirar o impedimento para que você receba o favor e a bênção dEle. Mas nós precisamos estar qualificados para o milagre. Deus não quer te dar o milagre paliativo. Deus quer te dar, a mim e a você, a nós, o milagre pleno. Certa vez a mulher chegou e disse: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa que caem dos seus donos. Nós somos filhos. Os filhos têm direito a sentar no banquete, na mesa principal, e ser servido para a glória do Pai. Deus não quer que nós vivamos de migalhinhas. Deus não quer que nós vivamos uma vida de ostracismo. Uma hora nós amamos o Senhor, outra hora nós achamos que Ele nos abandonou. Uma hora nós temos a convicção de que Ele é conosco, outra hora nós dizemos: eu não vou mais na igreja, não adianta mais. Não! Nós precisamos ser qualificados para o milagre. A obediência é a atitude que nos qualifica para o milagre. A adoração é o que libera o milagre. O poder de Deus, o favor dEle, é liberado na adoração. Nessa noite nós precisamos nos posicionar. Diga 3 vezes comigo, diga: o poder de Deus é ilimitado. Diga: é ilimitado. É ilimitado. Nós não podemos compreender com a nossa mente limitada, com a nossa capacidade de raciocínio intelectual, a maneira pela qual Deus faz as suas obras. Jó 5:9. Nós não podemos condicionar a maneira em Deus pela qual Ele nos abençoará. Mas a nossa expectativa deve ser uma expectativa de surpresa. A qualquer hora o meu milagre vai chegar, a bênção vai vir na minha mão e eu vou arrebentar a boca do balão.
Hoje quem escarnece de mim será o que amanhã vai colocar a mão na boca e vai dizer, como é que pode? Aquele que me rejeita é aquele que vai chamar para comer junto comigo. O tempo da prova não é o fim é a vitória que Deus tem para cada área da sua vida, meu irmão. Você quer o favor de Deus na sua vida nessa noite? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem já teve alguém que lhe prometeu um favor e na hora H tomou Doril? Levanta a mão aí. Acho que todo mundo, né, gente? Sim ou não? É frustrante isso, não é? A pessoa diz assim, eu vou te ajudar. Você pediu um favor, um auxílio, dividiu um problema, né? E aí na hora H o cidadão fala assim, não tem jeito, eu não vou fazer. Promete e não cumpre. Vende e não entrega. Deus não é assim. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Qual que é o favor que você precisa do Senhor nessa noite? Qual é o favor? Qual é o favor, irmão? Irmã, irmãozinho, irmãzinha que está aqui nessa noite. Qual é o favor que você precisa de Deus nessa noite? Pastor, eu não mereço o favor de Deus. Ninguém merecia, gente. Nem eu, nem você. Quando o teu filho chega para você e te pede alguma coisa, você não tem prazer de abençoar seu filho? Sim ou não? Sim ou não, igreja? A Bíblia fala, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará graciosamente todas as coisas. Então você se prepara, porque tem favor de Deus se manifestando por misericórdia e graça na sua vida nessa noite. Tudo que o senhor falou é muito bonito, é muito legal, é muito interessante, até mudou um pouquinho o repertório. Mas vai acontecer mesmo, pastor? O senhor não está na minha pele. O senhor não sabe o que eu estou passando. Quando eu tenho certeza que o milagre vai acontecer? Quando? Como eu posso ter a convicção e a certeza que o milagre vai acontecer? 3 aspectos. Primeiro deles. 1 João 5,14 e Tiago 4,13. Quando o milagre, a vitória e a bênção que eu preciso, o favor que eu quero de Deus, glorifica o nome dele, é um testemunho no meio dos irmãos, uma edificação. E este milagre vai trazer para a vida do ímpio algo que há de trazer honra para o nome de Deus, Deus concede. Está entendendo, irmão? Amém, gente? Você entendeu? Pastor, como que eu tenho certeza que o milagre vai acontecer? O que você está pedindo nessa noite vai glorificar o nome de Deus? Sim ou não? Sim. O que você está pedindo nessa noite vai edificar a sua fé? Sim. Vai ser um testemunho na igreja para aqueles que não conhecem Ele? Sim. Então, estas 3 condições te fazem apto para receber o que você está pedindo de Deus. É simples, irmãos. A Bíblia diz que nós só não recebemos o que pedimos quando é para gastar no nosso próprio deleite. Aí que nós pedimos mal. Quando a minha unidade está amalgamada, está em sintonia, está em concordância com a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Pastor, eu estou orando. Não estou dizendo que isso acontece aqui, gente. É um exemplo, tá bom? É um exemplo. É um exemplo. Vou usar um exemplo que aconteceu comigo. Fui pregar num determinado lugar. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, meu marido já está bem de idade já. Eu queria que o senhor orasse para Jesus levar o meu marido. Eu olhei para ela e falou assim, aí ela mostrou. Ela falou, você está vendo aquele irmão lá? Eu falei, tô, então, ele está viúvo faz pouco tempo. Vocês estão achando que é brincadeira, é verdade, gente. A irmã veio pedir para mim orar para Deus recolher o marido dela
Porque ela queria casar com o irmão que estava vivo fazia pouco tempo. Você acha que isso é o tipo de oração que Deus vai responder? Sim ou não? Não. Então isso é um exemplo de um pedido que não está em concordância com a palavra de Deus. Amém? Depois que eu oro, que eu busco em adoração, que eu peço o favor de Deus, porque eu tenho certeza que a graça e a misericórdia dele se manifestaram na cruz do Calvário, então eu vou ter uma expressão de gratidão seguida de adoração e louvor. Porque tem gente, escuta só, tem gente que na hora do louvor fica quase endemoniado, encapetado na hora do louvor. Porque ele fica assim, nossa, mas essa irmã, nossa, mas tá falando de novo a mesma letra da música. Mas a irmã tá cantando de novo a mesma coisa. Mas a irmã tá, o irmão tá, que frescura é essa? Irmão, não é assim. É uma expressão forte para te impactar. Se você se incomoda no culto, pelo louvor e pela adoração, é porque você não tem vida de adoração e louvor diariamente com Deus. É o fast food do rapidinho. Senhor Jesus, abençoa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? Você leu a Bíblia ontem? Você orou ontem? Quanto tempo você passou na presença de Deus? Aí nós queremos receber no culto algo que nós não oferecemos para Deus antes do culto. Sim ou não, gente? Quem concorda? Quem não concorda? Fala para o teu irmão. Você é um comedor de arroz e feijão. Igual o pastor Saulo. Fala assim para ele, você tem que melhorar muito ainda. Amém, gente? Amém, irmão? Nós precisamos melhorar muito, gente. Eu mais ainda, porque eu estou pregando isso aqui. O rei e o lobo vai vir primeiro de mim. Porque quanto mais é dado, mais vai ser o quê? Cobrado, irmão. É ou não é, pastor Nilson? Então, em nome de Jesus, depois que você ter a certeza que Deus quer o bem, a paz da sua vida, de que você está qualificado pela uma vida de obediência, que você adorou a Deus, que você está com uma expectativa de surpresa, que você quer amá-lo não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, que você quer estar em prol, em propósito de ganhar almas para ele. Quando você sabe que aquilo que você está pedindo está em concordância com a palavra, aí você dá uma palavra de gratidão. Irmão, há momentos da nossa vida que é só comer fora. Mas tem vezes da nossa vida que é só arroz, feijão e zoião, meu irmão. Amém? Tem dia que não tem jeito. São fases da nossa vida. Mas nós precisamos aprender a viver contente com o que nós temos. Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Amém? Que nessa noite, no nome de Jesus Cristo, indistintamente todos que estão aqui nessa noite, recebam o favor de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Para mim concluir, eu quero que nessa noite o evangelho da boa notícia, da boa nova, te pegue, te pule, te salte, te arranque do chão, porque no nome de Jesus eu quero declarar na sua vida nessa noite que a esperança ainda está viva, porque as boas notícias estão para te alcançar. As boas notícias começarão a ser contadas nos seus ouvidos. As boas notícias começarão a chegar na sua vida muito maior e melhor do que as más notícias têm chegado.
Deus quer que nessa noite você experimente através de uma unção, recebida pelo caminho da humilhação na sua presença, em adoração, uma nova porção, que será cultivada através de uma vida de obediência e santidade. E Ele vai te levar a desfrutar de todo o seu viver, com muita intensidade, com alegria e prazer. Deus, Ele tem uma boa notícia para você nessa noite. As coisas vão passar a ter sentido. Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. As respostas virão ao teu encontro. Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Bem-vindo ao tempo de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Ele te diz: eu sou aquele que realizo e causo as boas notícias na sua vida. Eu sou aquele que traz o novo, o inesperado, o sobrenatural. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O meu Espírito vai continuar operando na sua vida, mesmo que você não compreenda. Eu vou continuar com você, ainda que te falte força. Eu vou te fortalecer, porque eu sou Deus do impossível. Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Ele idealizou um sonho, um projeto para cada área da sua vida. Ele revelou isso aos profetas. Após ter feito uma aliança com seu escolhido, seu filho, realizou e selou isto em Jesus Cristo, pelo sangue derramado. Isso está conhecido aqui na palavra. Essa aqui é a maior profecia que existe. Essa aqui é a maior comida que existe. Essa aqui é a maior revelação. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa aqui é o poder de Deus, é o nosso manual, irmão. Nós erramos porque não conhecemos o poder de Deus e as Escrituras. Deus tem uma boa notícia para você. As boas notícias fazem com que nós andemos por fé e não por vista, olhando para Jesus. Deus quer inundar o seu coração de alegria, a sua alma de paz, a sua mente de certeza. Ele quer te ensinar a esperar com paciência, mas crendo com perseverança, para que a sua esperança seja apenas uma semente, que caia, possa brotar, crescer e germinar. E quando o milagre acontecer, então você vai entender que a bênção não estava demorando, Ele estava caprichando. Deus quer que você aquiete o seu coração nessa noite. Quer que você desfrute do consolo, do abrigo, da proteção. Ele quer dissipar o medo da tua alma nessa noite, a ansiedade do teu caráter. Ele quer que o seu sono seja leve. Tem pessoas aqui que não dormem à noite, dormem muito pouco. Quando dormem, não recobram o seu ânimo, porque estão cansadas, sobrecarregadas, extenuadas. Deus quer nessa noite te dar uma boa notícia. Ele quer que o seu sono a partir de hoje seja um sono de você contar muitos carneirinhos. Ele quer renovar as tuas forças, Ele quer multiplicar teu vigor, Ele quer aumentar o teu ânimo, Ele quer expandir os seus limites, Ele quer avivar a obra que há na tua vida, Ele quer derramar novos dons sobre a tua vida, Ele quer te usar como um obreiro aprovado. A mulher em adultério foi pega no delito, mas trouxeram só a mulher, o homem não. Sociedade machista. Na lei de Moisés eram os dois que tinham que ser apedrejados. Mas por que só estava Moisés, a mulher ali? Senhor, na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Sentença, não tinha esperança, ia morrer apedrejado. E Jesus tinha uma boa notícia para aquela mulher. Cadê os teus acusadores? Foram embora, um a um. Não te acusaram? Não. Então nem eu te acuso. Vai embora e não peques mais. Dos teus pecados eu não me lembro mais.
Deus tem uma boa notícia para você. Dos teus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. O que passou, passou. E Ele fez nova todas as coisas da nossa vida. Nós somos livres, nós fomos santificados, nós fomos perdoados, nós fomos sarados, nós fomos remidos pela Sua palavra. Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Ele está derrubando as muralhas de Jericó na sua frente. Deus tem uma boa notícia para você. Ele está trabalhando em teu favor. Ele está aperfeiçoando a sua vida, a minha, a nossa. Ele está multiplicando os seus dons, os seus talentos que Ele te concedeu, para que você seja um discípulo e um ganhador de muitas almas para Ele. Deus tem uma boa notícia para você. Estou concluindo já, irmão. O tempo dele é a eternidade. Talvez você esteja entristecido aqui nessa noite pelo tempo perdido. Você diz assim: pastor, os anos se passaram e eu perdi muito tempo. Não tenho o que fazer mais com o tempo, pastor. Deus tem uma boa notícia para você. Ele quer remir o tempo. Ele quer restituir o tempo. Ele quer te dar coisas em pouco tempo que no campo natural você demoraria anos para conquistar. Porque Ele é o dono do tempo. Ele quer restituir as percas. Ele quer consolar a saudade. Ele quer fechar as feridas que nós temos pelo sofrimento da caminhada cristã. Você está com o coração duro, irmão. Você não ora mais como você orava. Você não lê a Bíblia mais como você lia. Você não tem mais aquele entusiasmo de servir a Deus e vir na igreja como quando você tinha. Seu coração está ficando endurecido. Deus, Ele quer te abençoar. Deus tem alegria quando você se prostra na presença dEle. Às vezes você não sabe o que falar, mas quando você se prostra numa atitude de dependência, de humilhação, como Ele fica alegre e contente com essa nossa atitude. Nós precisamos falar mais com Deus, com os nossos joelhos dobrados, com o nosso ego crucificado e com a nossa vaidade colocada diante dos seus pés. Bom é Ele, aleluia. Bom é Ele. Suficiente é Ele. Deus tem uma boa notícia para você. Você pediu para vê-lo? Você pediu para ser mais íntimo dEle? Você pediu para ser um instrumento de glória para o seu santo nome? Então eu quero te falar uma coisa: as circunstâncias não te fazem vê-lo, mas Ele está ao seu lado. Ele está contigo, indo à tua frente. E Ele está falando mansamente no teu espírito. Mas é necessário ser sensível a Ele. Dá um sorrisinho para o teu irmão e fala: seja sensível à voz do Espírito Santo. Se você pediu para conhecê-lo profundamente, Ele vai te levar até Ele através das águas, dos desertos, dos rios, das covas dos leões, das tempestades da vida. Mas Ele também te livrará de todas estas coisas. E Ele ordenará para que as ondas bravias e os ventos furiosos e as tempestades sem fim se aquietem. Então haverá bonança e paz. E você vai perceber que você não está afundando, porque a mão dele será estendida e continuará te socorrendo. E por fim, Ele te disse que é uma boa notícia. Contem o que eu fiz. Proclamem, digam, espalhem que ainda há esperança, que eu realizei a vontade do meu Pai, e a boa notícia é que eu estou convosco todos os dias da sua vida, e eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, porque eu faço diferença para o meu povo, entre quem me serve e quem não me serve. O meu povo tem o meu governo, o meu povo tem a minha autoridade, o meu povo tem o meu favor, a minha graça e a minha misericórdia. O meu povo
tem à sua disposição a boa notícia para lhes dar esperança. Deus está te dando 3 coisas nessa noite. Olhe para mim, por favor. Deus está lhe dando uma unção que expandirá e aumentará a autoridade que Ele já te deu. Ele está, nessa noite, te dando presentes através do seu favor. E Ele está alegrando o seu coração através de boas notícias que virão. Creia e tome posse dessa palavra. Creia e tome posse dessa palavra. Diga, eu tenho autoridade. Mas diga mesmo, diga, eu tenho autoridade. Diga, nessa noite, eu estou recebendo o favor de Deus. Diga, nessa noite, as más notícias darão lugar às boas novas. As boas notícias. Prepara o teu coração. Eu estou liberando no reino do Espírito boas notícias sobrenaturais sobre o corpo dessa igreja a partir de agora, dentro de 7 dias. Se coloque de pé. Serão 7 dias aonde as boas notícias vão começar a alcançar a sua vida, aonde você entenderá que o favor de Deus foi estabelecido, porque você se apropriou da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Não se conforme. Não se conforme. Deus tem mais para você. Ele é um Deus que aumenta e não diminui. Ele é um Deus que acrescenta. Deus tem mais para você. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais para você nessa noite.